O invejoso quer te destruir a todo custo, não importa o que você faça. Então, para ele é um prato cheio te ver mal. Nossa. É um prato cheio para ele te ver triste, ver você postando que você está desanimado, que você não está bem. Fato é que as pessoas também precisam ver um pouco da nossa humanidade, né? Pedro, Tiago e João viram a humanidade de Jesus, mas Tomé não viu. Judas Tomé também não viu. Judas não viu. Judas não viu a humanidade de Jesus, mas Pedro e João viu. O erro de algumas pessoas é elas quererem mostrar a sua humanidade para quem não pode visualizar. Meu Deus. Mostrar a sua humanidade para quem não pode visualizar. Não pode, porque a sua humanidade, para quem não pode visualizar, se torna uma arma de contra-ataque. Se torna algo contra você mesmo, que faz parte de você. Então tem muita gente se fechando numa bolha, tem muita gente se trancando em um lugar por conta de se mostrar quem ela é de fato. Só que eu vou te dizer uma coisa, foi a humanidade de Jesus que nos conectou com o Pai. Uau! Foi a humanidade de Jesus que nos conectou com Deus. Né? Deus. Por quê? Porque ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, né? Ele sentiu fraqueza, a tal ponto de um soldado romano, chama um homem cujo nome é Simão Cirineu, e ele vem e ele carrega a cruz de Jesus. Então você sabe que a sua necessidade, ela se torna uma oportunidade para mim ser abençoado. Porque até então a necessidade de Jesus era de carregar a cruz. Sim. Só que o Simão Cirineu, a oportunidade dele era de ser salvo. E essa foi a chance. Então tem pessoas que elas vão nos ajudar, mas é elas que vão estar sendo ajudadas. Então às vezes a gente precisa dessa sensibilidade de saber o que o outro está passando. Porque você tem ideia, depois ele conseguir pensar que ele ajudou o próprio Deus encarnado? Como quem está em casa nos assistindo agora, nos ouvindo, pode pensar que um mero mortal ajudou um Deus encarnado a carregar uma cruz que seria o instrumento de libertação para toda a humanidade? É por isso que a gente nunca pode desfazer de ninguém, porque a gente não sabe quem é essa pessoa que está do nosso lado e quem ela pode se tornar amanhã. Você percebe que foi o caso de Pedro, né? Ninguém deu nada para Pedro, apenas um pescador indouto, né? Não conseguia se pronunciar, que nem na figura de Paulo. Paulo já falava com os filósofos, os gregos da época, mas ele recebeu as chaves do reino. Nem Paulo recebeu as chaves do reino, mas Pedro recebeu. Então você percebe que cada pessoa tem o seu papel e tem o seu ofício. E tem gente que ela se invalida, só que ela não entende que aquilo que está na mão dela abre a porta que está na mão de alguém. Pedro tinha a chave, mas Paulo tinha a porta. Tanto que ele sobe e ele passa 3 anos com Pedro em Jerusalém, para que ele recebesse uma habilitação, para que assim então ele seguisse com o seu ofício, com o seu id, né, em diante. Mas Sim. Voltando na inveja, né? Você sabe que o invejoso, ele sempre vai potencializar o que é de ruim em você, né? O invejoso, ele sempre vai potencializar o que é de ruim em você. Todo invejoso. Todo invejoso. Porque, na verdade, por que ele potencializa o que é ruim? Porque ele é ruim. Porque na boca de gente ruim, ninguém nunca vai prestar. Yes. Então você pode tentar fazer o seu melhor. Na boca de gente ruim, o seu melhor nunca vai ser o suficiente. Então, a gente tem que blindar o nosso coração e não tentar provar nada para esse tipo de pessoa. E como que eu identifico esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa, ele sempre vai tentar te expor a um nível de humilhação.
Ele vai tentar te denegrir no meio das pessoas. Ele vai tentar te envergonhar no meio das pessoas. Ele vai fazer você sempre se sentir inferior e ele superior, que foi o caso de Saul. Saul, ele dava uma sensação para Davi que Davi não era tão bom o quanto. Mas sabe aonde Davi, ele mostrava que ele era bom? Quando ele vencia as guerras. Então ele não precisava falar, ele não precisava bater boca. Ele tinha que vencer as guerras dele. Uau! Então tem pessoas, Yang, que ela só vai conseguir responder para as vozes contrárias que estão lutando para que ela fique na sarjeta, caída, quando ela vence as guerras dela. É tão interessante isso que o invejoso ele tem falta de algo. E o que é? Identidade. Então, quando ele não tem identidade, ele não sabe quem ele é, ele sempre vai tentar buscar no outro o que ele é. Só que ele nunca vai querer reconhecer isso. Só que quando ele começa a ver que ele precisa se posicionar, ele muda a postura dele, se posicionando em cima das suas dores. Então é um sentimento de satisfação. Então quando você tá mal, quando você não tá bem, ele fala, tá vendo? Mas eu sou diferente nessa situação. Eu, no lugar dele, eu me comportaria dessa maneira. Porque eu, no lugar dele, faria desse jeito. Eu jamais me comportaria dessa forma. Mas você já percebeu que o invejoso, ele não tem falha? O invejoso não tem falha. Não, porque ele não se mostra quem ele é de fato. Porque todo invejoso, ele é falso. Ele tem dupla personalidade. Todo invejoso é falso. Ele tem dupla personalidade, ele tem dualidade de facetas. Ele é uma coisa na sua frente, mas nas suas costas ele é outra. Ele diz que torce por você, mas o torcer dele é uma energia totalmente contrária. Ele te abraça. Eu poderia dizer que a figura do invejoso é de um urso. A figura do invejoso é de um urso. Porque ele te abraça, mas ele te mata no abraço. Gostou? Então inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para nós.